Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco, o primeiro podcast de 2021. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Meu nome é Humberto Petrilli. Pois é, e assim, vocês com certeza já sabem do tema da redação. Teve o Enem, né? Começou na semana passada, no domingo passado, e vai até o próximo domingo. Você está vendo isso aqui na sexta, vai ter o sábado, e aí, o segundo dia do Enem. E no primeiro dia do Enem, como já é de praxe, teve a redação do Enem. Que o tema da redação este ano foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E nesse podcast de hoje, como você já viu no título do vídeo, a gente vai comentar sobre o tema do Enem de duas maneiras, tá? A gente vai falar primeiro a vocês de uma forma assim, falando mais abertamente sobre o tema, e também a gente vai comentar a gente estando na pele de alguém que está fazendo a redação do Enem, porque nós dois, eu e Humberto, que estamos aqui hoje, já fizemos a redação do Enem, né? Olha, No meu caso foi em 2018, de Humberto também, 2018, e vamos aqui comentar com vocês, tá? eu Então, também queria deixar claro também que que nós, né, aqui do Fala Pouco, já somos, assim, experientíssimos no tema Enem. Afinal, acho que, se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto podcast a respeito do Enem. A gente já falou sobre o Enem 2019 e já falamos sobre o Enem de 2020 e agora, novamente, né, que ele foi atrasado um pouco por causa da pandemia. Então, assim, esse você já deve ter visto o título Enem algumas vezes aqui no canal. exatamente. E se você não viu, você pode, né, fazendo um jabazinho básico aqui, entrar no nosso canal no YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, saiba que a gente tem um canal no YouTube, que a gente tem vídeos de GTV, a gente tem vídeos, tem podcasts, né? Esses podcasts que estão saindo no Spotify também estão no YouTube e vice-versa. Nós temos os vídeos, vlogs, né? Melhor dizendo, e tudo isso você pode encontrar no nosso canal no YouTube. E se você está aí no Spotify, é só rolar aí que você vai ver nossos outros podcasts. Esse é o podcast de número 47. Né? Então você pode encontrar nessa nossa lista de reprodução, tanto no YouTube quanto no Spotify, pode encontrar os nossos outros podcasts que tem, como o Humberto falou, sobre Enem, tem alguns falando sobre futebol, tem falando sobre fim de mundo, tem falando sobre não sei o que e tudo mais. Tudo que você imaginar, a gente já fez podcast e vai ter muito mais ainda nesse ano de 2021. Então, é isso. Sim, antes Lembrando, que eu esqueça, né? claro, Nosso Instagram, não esqueça de encontrar no nosso Instagram, se você ainda não conhece. Lá é mais focado na sétima arte, então tem crítica, indicação, perfil, artigo. Os vídeos que a gente posta no YouTube também sobre cinema estão saindo no nosso Instagram, lá no nosso IGTV. Então não deixa de dar uma conferida, de dar uma moral, de curtir, de seguir a página. E é isso aí. Vamos embora. bom, eu queria começar a discussão, primeiramente, parabenizando, né, o MEC, porque, mais uma vez, eles colocaram um tema extremamente atual, um tema extremamente pertinente, eu acredito, para o Enem. Muitas das pessoas que foram bem no Enem, acharam esse um tema bom, vamos dizer assim, foram pessoas que já estavam um pouco até preparadas para ele, porque, afinal, não vamos dizer que é óbvio, porque os temas nunca são óbvios, mas, assim, era algo totalmente atual, totalmente correlacionado com esse ano de 2020 que a gente viveu. Afinal, a gente viveu um período, a gente aqui do Fala Pouco também, a gente já tá até cansado de falar de quarentena, acho que vocês também estão cansados de ouvir de quarentena, mas, infelizmente, ou felizmente, né, agora, né, com a vacina chegando, isso logo logo vai estar acabando. Mas, assim, eu acho que esse ano de 2020 foi um ano de readaptação escolar e universitária total. Não só isso, como em todas as áreas, devido ao isolamento, as pessoas tiveram que encontrar outras saídas e outras formas de viver a vida dentro da sua própria normalidade. Então, assim, se a gente já tinha dificuldades, as pessoas já tinham dificuldades em relação à pressão psicológica existente nas pessoas nas pessoas que estão estudando, né, de uma maneira geral, lidar com toda essa pressão, ainda mais as pessoas que são da adolescência, que já entra ao lado dos biológicos e psicológicos, de hormonais, né, e da construção dessa pessoa como um ser social, tudo isso é totalmente... Como é que... Esqueci a palavra. Fica mais forte ainda quando a gente coloca nesse contexto de isolamento. Afinal, a grande parte
desses escapes que as pessoas têm está relacionado à vida social. Então, assim, quando você priva esses indivíduos disso, você está aumentando ainda mais esses efeitos como depressão, ansiedade, dentre outras doenças que ainda mais dificultam você na vida escolar. Pois é, né? Como você já comentou aí, o Humberto comentou, é um tema bastante relevante, né? E é um tema que, assim, é muito comum você que fez o cursinho ou no próprio ensino médio, os professores de redação comentarem sobre questão de saúde, né? Saúde, falando do modo mais geral, é um assunto que é bastante comentado nos cursinhos por aí afora e nas aulas de redação que você tem no ensino médio. E saúde mental é uma pauta muito comentada atualmente, certo? Tipo, questão da depressão, questão da síndrome do pânico e por aí vai, é um tema que se comenta muito em redes sociais, você vê muita gente falando, você vê gente no YouTube falando sobre isso, tem até coach de saúde mental espalhado por aí afora. Então, é um tema que não quem foi preparado para esse Enem não sentiu dificuldade em fazer essa redação sobre esse tema, né? E é um tema que relativamente bem diferente do ano passado. O ano passado também eu achei um tema bom, que Uhum. foi a democratização do acesso ao cinema, do acesso ao cinema. E esse ano você tem a vertente da questão da saúde mental. E como eu já disse, como o Humberto já disse também, é um tema muito, muito em pauta, muito atual, e que eu acho que vai ser um dos anos que mais vai sair notas 1000 no Enem, ou perto disso. Porque se não sair, é porque eu vi em algumas matérias que o pessoal estava pegando muito no tema de estigma, né? Porque não é só você chegar lá e contar um relato pessoal seu de saúde mental, de Exatamente. depressão que você teve, que você vai tirar um 1000 na redação. É a questão do estigma associado às pessoas que têm a saúde mental, né? Se você não souber o significado de estigma, você já vai zerar aí sua redação. Justamente, eu acho engraçado que eu vi muitas pessoas comentando, né? O Enem ele ia pedir para a gente falar sobre saúde mental e ele recebeu vários relatos pessoais, né? Porque ainda mais após, voltando a dizer, após esse ano, uma coisa que eu acho muito interessante também é que a saúde mental cada vez mais tem sido algo discutido, principalmente no século 20, 21, né? Que a gente está vivendo. Porque antes a saúde mental, a relação com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico, Depressão etc. era frescura, basicamente. Então, eram consideradas coisas que eram frescura. E por muitos anos, até hoje, isso é considerado por muitos uma doença, entre aspas, uma doença de rico, vamos dizer assim. Porque as doenças que mais assolam, né, as pessoas com condições mais baixas, né, são relacionadas à falta de sanitária, né, vamos dizer assim, doenças mais físicas, mais biológicas, e não doenças tão psicológicas. Na Europa, os índices de depressão são muito altos, porque as pessoas lá não têm tantos problemas econômicos, tantos problemas sociais. Então, essa falta de sentido, essa falta de perspectiva, essa falta de objetivos, vamos dizer assim, para você palpar, ficam muito abertos. Enquanto aqui as pessoas estão muito preocupadas, mais preocupadas em sobreviver do que viver propriamente dito. Então, assim, quando a gente fala de depressão num ano de coronavírus, um ano de isolamento, num ano tão conturbado quanto esse ano foi, é algo totalmente pertinente. Principalmente em relação às pessoas de ensino médio. Se colocando na pele, não, ainda não, mas assim, pensando numa pessoa que estudou durante esse ano de pandemia, uma pessoa que passou, por exemplo, sei lá, 16 anos da sua vida com aquela mesma ideia de escola, de acordar de manhã, de ir lá tomar um café com a rotina, e agora teve que se colocar num mundo totalmente caótico, onde a única coisa que você tem que fazer é abrir um link. Isso é algo totalmente surreal para muitas pessoas. E quando você, volto a dizer, quando junta com vários processos hormonais, etc., isso fica cada vez mais tenso, certo? Porque os escapes que você normalmente tinha agora foram capados, né? Você não tem mais aquelas saídas que você já estava acostumado, ainda mais em um cenário totalmente difícil de ser lidado, até porque desde o início da pandemia ninguém sabia quando que as coisas iam voltar ao normal, fica esse purgatório que todo mundo viveu. Eu acho que, inclusive, esse foi um Enem que eu não sei até que ponto as pessoas vão ir tão bem, porque foi um ano que muitas e muitas e muitas, inclusive a maioria das pessoas, deram uma diminuída no seu ritmo de estudo, deram uma diminuída no ritmo de tudo, porque isso é quase que uma consciência coletiva. Quando você está inserido numa situação muito ruim e você sabe que está todo mundo nessa mesma situação, fica mais cômodo, fica mais fácil você pensar que você está junto com todo mundo, sendo que muitas vezes é justamente nesses pontos que as pessoas se destacam. É nesse ponto que as ervas daninhas nascem no meio de uma grama muito,
num pasto muito bonito. Olha que metáfora interessante. E assim, é normal você citar o ano 2020 com relação à questão da saúde mental, porque foi, eu acho, que o ano que ficou mais em evidência isso. Né? Mas tem um dado, né, que entre 2015 e 2018, os casos de depressão, né, relatados aumentaram 52% entre os brasileiros de 15 a 29 anos. Então, é um dado que, não que antes não se tinha depressão, mas agora o tema está muito mais, as pessoas estão procurando mais ajuda quanto a isso, estão procurando se tratar e estão levando isso mais, estão dando mais evidência a isso, né? E se você levar isso para o mercado de trabalho, é um estigma muito grande para as pessoas que têm. Porque você chega assim, você, pô, no mercado de trabalho, você está lá, você, fulaninho faltou. Por quê? Pô, tá com depressão. A quantidade de pessoas que vai julgar, vai dizer, pelo amor de Deus, isso aí é Pelo amor frescura. de Deus. Pelo amor de Deus, isso aí, depressão, meu Deus do céu, depressão não existe. Como a gente falou, é doença de rico, não sei o que e tudo mais. E isso também vale para outras doenças relacionadas à sua saúde mental, né? Não só depressão, acho que depressão é o maior deles, em questão de estar em pauta, mas tem outras inúmeras doenças relacionadas à saúde mental que são estigmatizadas também pela população. E, Eu cara, acho que a própria ansiedade em si, sabe, já é algo que é muito assim, é, super, o contrário de superestimado, sabe? As pessoas não dão o devido valor à ansiedade. Quando você se diz como uma pessoa ansiosa, isso é uma coisa tão assim, entre aspas, de novo, tão aberta, sabe? Porque a ansiedade, ela está relacionada a várias coisas. A ansiedade, ela é meio que a porta de entrada para a depressão. Quando você começa a ficar colocando muita energia, muito pensamento, muita força de vontade em algo que às vezes não precisaria de tudo isso, ou o contrário, você não colocar, você tem alguns problemas de ansiedade. E isso é muito difícil de ser diagnosticado, porque todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade de algum nível. Tem pessoas que têm muita ansiedade, que são aquelas pessoas que são, né, as mais ansiosas, assim, que quando sabem que vão ter que fazer alguma coisa, quando tem que planejar alguma coisa, já fica meio que surtando, e isso é ruim pra caramba, isso gera depressão, isso gera outros problemas, isso gera até hiperatividade. E as pessoas que não têm nenhuma ansiedade, que são as pessoas que estão principalmente mais relacionadas à depressão, que é quando elas simplesmente não têm esse anseio, não têm essa vontade, não têm essa força de vontade. E agora sim, entrando no âmbito da educação, né? Os professores em si, a gente vive numa sociedade que, no geral, ela não dá esse devido valor para esse tipo de doença. Os professores de diversas escolas, nem vou entrar tanto em detalhes, principalmente da rede pública, porque na rede pública cerca de 80%, 70% das pessoas que estão lá não são professores realmente 100% interessados em estarem atuando na área que eles estão e vice-versa. Muitos dos alunos são desinteressados, mas isso também não é uma crítica. Obviamente, eu não estou dizendo que todos são assim, mas isso é uma ideia geral, né, que existe. E, infelizmente, como não existe esse devido amparo para essas pessoas, isso vira meio que um ciclo vicioso de pessoas que não entendem o porquê de estarem se sentindo meio que descolocadas numa esfera da educação, e os professores que não sabem como lidar devidamente com esse tipo esse tipo de doença. exatamente. E assim, como eu citei, que tem outras doenças além da depressão que poderiam ser citadas na redação, você tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, você tem questão de distúrbios alimentares, transtornos de ansiedade, que foi o que tu citou, esquizofrenia, problemas dermatológicos, doenças cardiovasculares que afetam a saúde mental das pessoas. Então, assim, você tinha uma série o próprio transtorno bipolar, né, que tem aí. Você tinha uma série de coisas que você poderia, doenças mentais que você poderiam abordar. E assim, já que a gente está falando de uma forma mais aberta, né, não assim de questão de citação de redação, mas falando mais diretamente na questão da citação de redação, você tem até filmes que poderiam ser abordados. Eu acho que o maior exemplo que você poderia citar, mais próximo que a gente pode puxar, é o do Coringa, né? Coringa, que é o filme que saiu, que inclusive tem podcast aqui no Fala Pouco. Eu estava comentando com o Beto, a gente é PhD em Coringa aqui no Fala Pouco, porque a gente já trabalhou com ele, viu? Altas vezes a gente já trabalhou com Coringa por aí. Com certeza. Então, assim, é um personagem extremamente problemático com relação a isso, que aborda muito bem, eu acho que de uma forma bem clara. Todo mundo que vê aquele filme entende
aquele personagem e os problemas que ele passa, né? Que ele, eu acho que é um somatório de infinitas doenças psicológicas e mentais, né? Melhor dizendo, que poderiam ser citados na redação, né? Com certeza, uma própria frase que o Coringa fala, né, no filme é a pior parte de ter doenças, de ter uma doença mental é como as pessoas te olham, né? Tipo assim, a pior parte, não, melhor, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse. Então, assim, a própria sociedade em si, eu acho que uma das linhas de raciocínio que você poderia ter abordado para fazer redação, que poderiam ser abordadas, é justamente essa, que como que a sociedade lida com pessoas com esse tipo de problema mental. Esse estigma que está relacionado no próprio tema é justamente isso, a ideia que as pessoas têm das pessoas que têm uma doença mental. Elas são tratadas de maneira diferente e isso é algo quase que subconsciente, algo que está enraizado. Quando você sabe que alguém é ansioso, você mesmo quase que desenvolve uma ansiedade de saber o que você pode ou não, como você vai lidar com esse tipo de coisa. Eu falo para as pessoas que não têm tanta familiaridade com esse tipo de doença. O ideal é simplesmente lidar normalmente, porque quando você trata, vamos dizer assim, diferente, você está meio que expondo, né? É a questão do estigma, né? Você estigmatiza aquela pessoa. E o outro filme também que poderia facilmente ser citado é Extraordinário. Um outro que assim que eu vi o tema, eu achei muito interessante, chama Como Estrelas na Terra. Não sei se você já viu, Rinaldo. É Não, ainda sei não. garoto indiano. É um garoto indiano que ele tem déficit de atenção, ele tem dificuldade, né, de se concentrar nas letras. Ele diz que as letras meio que se mexem na frente dele. E todos os professores tratam ele no filme como se ele fosse uma criança burra, como se ele fosse uma criança incapaz, como se ele fosse alguém que não estivesse fazendo aquilo porque ele não quer. E não tentar entender justamente os motivos daquilo, como que o cérebro dessa pessoa funciona. No filme, um professor de artes, ele chega na escola e ele, através da música, através da pintura... Pô, sei esse filme. Esse filme Passou é a sessão muito da bom. tarde já algumas vezes. Ele desenvolveu nesse menino meio que um lado artístico que nem ele, nem os outros professores, nem os amigos, nem os pais sabiam que ele tinha. Porque, assim, todo mundo, todas as pessoas, elas têm algo que elas consigam fazer, que elas gostem de fazer, que elas façam bem. O lance é porque a própria sociedade ela não valoriza certas coisas. E o filme ele trata justamente como que a arte ela pode ser algo totalmente valorizado e totalmente bom para pessoas que não são convencionalmente, que não se interessam por assuntos convencionais, vamos dizer assim. Então, assim, esse tema ele é bem abrangente, tem várias áreas que você poderia pegar, várias ideias que você poderia pegar para construir um raciocínio. Pois é. E uma coisa que eu queria comentar também é que a depressão, né? Voltando a falar de depressão, que foi um tema que a gente citou aqui, ela é considerada o mal do século. E por quê? Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo são afetadas por essa doença. E no Brasil, a estimativa é que cerca de 6% da população inteira do Brasil, ou seja, mais de 200 milhões de habitantes, 6% de 200 milhões, você faça os seus cálculos aí, porque eu sou jornalista, não sou matemático. Mas é gente. É gente pra caramba. E, assim, de acordo ainda de acordo com a OMS, é possível que a depressão seja até 2030 a condição mais comum do mundo. Mais ainda que os problemas cardíacos ou que o próprio câncer. Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem algum problema cardíaco aí. Então você vai saber que daqui até 2030 a depressão pode ser uma doença, né, que seja mais comum do que o câncer, ou do que problemas cardíacos e por aí vai. Para você ver a necessidade de você trabalhar esse tema, principalmente a questão da estigmatização. Eita, calma aí, que agora fugiu até a estigmatização dessas doenças, né? O modo como você enxerga essas pessoas, como você olha para essas pessoas, que nem a gente falou aqui do Coringa, né? Que a frase que o Humberto citou do filme, que é o modo como você trata essas pessoas e o modo como você espera que essas pessoas reajam ao resto do mundo, né? Então é uma coisa bem complicada e importante ser trabalhada, né? Justamente, ainda mais quando a gente está falando de problemas
psicológicos, né? Porque se você tem, às vezes, alguma doença que ela é mais fisicamente exposta, sabe? Os tratamentos que você vai ter, a sua relação socialmente falando, etc., como você vai trabalhar, ela obviamente vai ser prejudicada dependendo do nível do grau desse tipo de distúrbio. Mas quando é algo psicológico, é totalmente inesperado, sabe? Porque esteticamente falando, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, inclusive, uma das maiores dificuldades da depressão, dos problemas da depressão, é você é, dar o laudo da pessoa como alguém depressivo. Porque é muito difícil. As pessoas que têm depressão, normalmente, elas não se expõem tanto, elas não vão expor essa tristeza de uma maneira muito assim, direta. Elas vão guardar, muitas vezes, isso para ela, justamente pelo estigma que existe na sociedade e essa relação de você ir buscar ajuda também, que muita gente diz que o primeiro passo para você se curar da depressão é você aceitar que você tem, você ir atrás de ajuda, você admitir que você precisa de ajuda, porque quando você tem depressão, você não quer admitir que você precisa de ajuda, o que você quer é não estar triste exclusivamente, é ter ânimo para fazer alguma coisa. Já diferente de uma pessoa ansiosa, as pessoas que são ansiosas normalmente não são tão difíceis de você examinar e dar um laudo para elas, porque elas mesmas já sabem que elas têm esse tipo de distúrbio, então é muito mais fácil de diagnosticar. Já a depressão, ela é uma coisa muito inesperada, ela vem do nada com pessoas que aparentemente são saudáveis, que dão risada em rodas de amigos, que saem, que fazem tudo, só que quando elas estão sozinhas com a sua própria existência, elas caem nesse O abismo. maluco, É bem Humberto é triste. inspirado. Quando o assunto é doença mental, o bicho é inspirado. Eu tenho todas, tá ligado? E assim, é muito comum não, é obrigado na sua redação você citar uma proposta de intervenção, né? Caso você esteja querendo tirar 1000, você tem que citar uma proposta de intervenção. Com certeza. E quais são as propostas de intervenção numa redação como essa? Você podia citar, eu acho, muito questão do Ministério da Saúde, né? De questão de campanhas de conscientização sobre a importância de você, como é que eu posso dizer? A importância de você ir atrás de saber o que é essa doença mental que você possa estar tendo, ou que algum parente seu possa estar tendo, ou algo relacionado a isso. Você pode ter também questão de campanhas na própria escola, né? De conscientização das pessoas sobre as doenças mentais de determinados amigos, de determinados colegas, porque cai muito, voltando, né? Aquela questão de como você trata esse tipo de gente, desse tipo de pessoas, né? Esse tipo de gente é foda. Esse tipo de pessoas que tem esse tipo de doença, esses N tipos de doenças mentais, porque eu acho que uma coisa que influencia muito e que agrava muito as doenças mentais das pessoas são o modo como o mundo olha para elas, sabe? Tipo, a questão da rejeição, a questão do preconceito e de tudo mais, porque o mundo eu acho que é muito ignorante com relação à doença. Doenças Justamente. que, doenças que assim, a galera achando que, por exemplo, uma doença A, B ou C é contagiosa, por exemplo. Então, achar que o mundo com relação a doenças é muito ignorante, é muito preconceituoso, e isso acaba agravando muito E as justamente pessoas que a, sofrem com isso. E a maioria das pessoas que sofrem com isso, um dos maiores problemas que está relacionado a isso é a falta de autoconfiança. Então, assim, quando você pega uma pessoa, voltando a dizer naquele lance das pessoas aceitarem ajuda, é muito difícil uma pessoa que está em depressão, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade, qualquer uma desses distúrbios, aceitar ajuda, porque ela mesma já não acha que ela merece ajuda, sabe? Porque, assim, muitas das pessoas que têm uma ideia mais pessimista, né, que estão relacionadas a isso, elas têm muita dificuldade de aceitar que elas podem ser ajudadas, que elas podem receber amparo, que as pessoas realmente que estão em volta dela falando, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, são pessoas que estão lá realmente de bom grado. Isso também está totalmente relacionado. Voltando para a proposta de intervenção também, uma das coisas eu acho que seria um dos principais, né, proposta de intervenção, eu acho que inclusive cerca de 90% das pessoas que se falaram devem ter colocado, é em relação à propagação de psicólogos, né? A desestigmatização do psicólogo e do psiquiatra como médico de louco. As pessoas já têm também muita dificuldade também Exato. de procurar ajuda com o psicólogo, porque existe essa ideia de que o psicólogo ele trata a gente doida, gente com doença mental. E isso não é totalmente verdade. O Você psicólogo. chega para alguém e você fala, mano, vai para um psicólogo, tal. Só aí eu tô doido. E eu tô doido, Psicólogo, ué, você tá me eu chamando sou de doido. doido? E tipo assim, Pois é. não, ninguém tá te chamando de doido. Simplesmente saúde mental é algo necessário. Era necessário que todas as pessoas
tivessem psicólogo, até os psicólogos, né? Porque assim, quando você cuida, porque o seu corpo e o seu cérebro são coisas totalmente diferentes. Você pode ser um cara que vai para academia, que come bem, que dorme bem. Se você tiver se você for um cara, por exemplo, só um exemplo totalmente esporádico, um cara com muita ansiedade, e você faz todas essas coisas, talvez você não tenha um rendimento tão bom nas outras áreas de atuação que você queira fazer. Isso porque o seu cérebro não está em constância com o seu corpo. Então, assim, saúde mental é algo totalmente necessário. O colocar algum psicólogo, ou pelo menos algum terapeuta, algum cara, fazer um acompanhamento mais assim, mais próximo, né, dos alunos dentro da escola era algo totalmente necessário. Além disso, é muito difícil também colocar até esse tipo de coisa que é um profissional colocado. Pensa só, até um profissional, o cara estudou para fazer isso, o cara ele trabalha com isso, e é difícil um jovem, alguma pessoa que sofre de algum desses distúrbios se abrir com ele. Ainda mais quando a gente coloca isso dentro de um contexto de que a gente vive, que querendo ou não, a maioria das pessoas continua com essa ideia, esse estigma. Então, os próprios pais, às vezes, não querem colocar. Eu falo isso porque a minha mãe, ela é psicóloga, e o que a gente vê de pessoas de jovens que se abrem com ela, por exemplo, e quando chegam em casa, a mãe fica perguntando o que ela falou, ou fica indo atrás, ou vai falar com a minha própria mãe, falando as coisas que eles conversaram lá, e querendo tirar, é absurdo. As pessoas, até quando elas cedem a esse tipo de coisa, elas ainda cedem de maneira desconfiada, porque fica pensando, o que será que esse jovem aí tá falando com ela? O que tá colocando na cabeça dela? Sendo que isso não tem nada a ver. Pois é. E assim, eu acho que é isso, sabe? Tipo, essa é uma visão nossa sobre o tema. A gente tentou falar, mas principalmente não se focar apenas em como você deveria escrever sua redação, até porque a gente Com não é certeza. professor de redação, mas a gente tentou dar, além de dar uns pitacos sobre possíveis assuntos que você poderia citar na sua redação, né, possíveis caminhos, a gente tentou também falar sobre o tema de um modo geral, né? E eu acho que esse é o primeiro podcast aqui desse ano, começando com o pé direito, um podcast falando sobre a redação do Enem, né, que esse ano, normalmente esse podcast sairia em novembro, no máximo em dezembro, a gente está fazendo isso em janeiro, mas consequências do ano passado que a gente viveu. Então é isso, você chegou até aqui, muito obrigado. Se essa é a primeira vez, volte sempre. Se você já voltou aqui algumas outras vezes, mais uma vez, muito obrigado. É isso. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, tudo isso que vocês sabem já, tá? E valeu. E feliz 2021. Exatamente. Vai se vacinar. A vacina.